Imagina a cena. Europa, 1814. O continente está assim, de ressaca. Uma ressaca bem grande. Exato. Uma ressaca de mais de uma década de guerras, com o Napoleão Bonaparte virando o mapa de cabeça para baixo, agora com ele fora de cena, os grandes vencedores, Reino Unido, Áustria, Prússia e Rússia, se reúnem em Viena. A missão deles, basicamente juntar os cacos e decidir como o mundo ia ser dali para frente. Mas isso não foi uma reunião, sabe, de terno e gravata. Foi um mega evento com bailes, banquetes, intrigas. Muita intriga. E a grande pergunta que pairava no ar era: eles queriam apertar o botão de rebobinar e voltar para a Europa de antes da Revolução Francesa, ou estavam, na verdade, construindo algo totalmente novo? Essa é a grande tensão que define o Congresso de Viena. O nome que o período ganhou, Restauração, ele engana um pouco, sabe? Parece que é só voltar para o que era antes. Pois é. Sugere uma volta simples ao absolutismo, ao antigo regime. E, claro, essa era uma força poderosa ali, muito ligada ao romantismo, que idealizava um passado aristocrático, mas, na prática, era impossível deletar 25 anos de história. Não dá para desver o que aconteceu. Exato. O Sacro Império Romano-Germânico já não existia, e vamos ser sinceras, as potências vitoriosas queriam mais poder. O objetivo real não era restaurar, mas sim redesenhar o mapa com base numa ideia nova, o princípio do equilíbrio de poder. Equilíbrio de poder. Isso. A meta era criar um sistema que impedisse o surgimento de um novo Napoleão, de uma superpotência que pudesse dominar todas as outras. Ok, a ideia geral faz sentido. Equilíbrio para evitar uma nova guerra total. Mas vamos colocar uma lupa nisso. Quem eram as estrelas desse evento? Quem era quem nesse grande teatro diplomático? Basicamente, a gente tinha dois times na mesa de negociação. De um lado, o que a gente poderia chamar de a facção do status quo. Os que queriam manter as coisas como estavam. Exato. Os líderes eram o príncipe Metternich, da Áustria. O grande arquiteto de tudo, né? O anfitrião do evento. Exatamente, o cérebro por trás de tudo. Junto com ele estava o Visconde de Castlereagh, do Reino Unido. A grande preocupação deles era a estabilidade. Eles temiam o expansionismo de qualquer país, inclusive dos próprios aliados. Interessante. E do outro lado tínhamos a facção revisionista. Eram o Czar Alexandre I, da Rússia, e o príncipe Hardenberg, da Prússia. E o que eles queriam? Eles tinham um argumento forte, foram os exércitos deles que derrotaram Napoleão e que estavam ocupando a Europa Central. Eles queriam uma recompensa gorda por isso, né? A Rússia cobiçava a Polônia inteira e a Prússia estava de olho no rico reino da Saxônia. E no meio desse cabo de guerra estava a França, a grande vilã, a nação derrotada. Como é que eles não foram simplesmente fatiados e distribuídos como prêmio? E aí que entra a jogada de mestre de Charles Maurice de Talleyrand, o diplomata francês. O cara foi simplesmente genial. Ah, é? Ele chegou em Viena sabendo que estava em desvantagem. O que ele fez? Primeiro, ele se aproximou das potências menores, tipo Espanha e Portugal, e começou a questionar por que só os 4 grandes podiam tomar as decisões. Uma tática de guerrilha diplomática, basicamente. Perfeito. E depois veio o golpe de mestre. Ele lançou na mesa o princípio das legitimidades. Princípio das legitimidades. O que era isso? A ideia era brilhantemente simples. Os governos legítimos eram as antigas dinastias que Napoleão tinha derrubado. Portanto, elas deveriam ser restauradas. Isso era música para os ouvidos dos outros monarcas e, mais importante, era perfeito para a França, porque eu colocava toda a culpa da guerra na figura de Napoleão, o usurpador, e não no Estado francês, que agora tinha seu rei legítimo de volta, o Luís XVIII. Espera, isso é inacreditável. Então, em vez de chegar de cabeça baixa, o representante do país derrotado chegou ditando uma das regras do jogo? Exato! É quase como o time que perdeu a final do campeonato ajudar a definir o regulamento do ano seguinte. Ninguém percebeu a manobra. Perceberam, mas a lógica era tão conveniente para a estabilidade do sistema que eles precisaram aceitar. Com essa jogada, Talleyrand tirou a França do banco dos réus e a colocou de volta na mesa principal. A França deixou de ser o problema para se tornar parte da solução. Que virada de jogo!
Isso me lembra uma citação famosa da época que dizia: "O Congresso não anda, ele dança". Pelo que você está descrevendo, parece que essa dança era bem mais complexa do que só festas. Essa frase é perfeita porque captura a essência do que aconteceu. Não dá para pensar em Viena como uma conferência da ONU, com sessões formais. Não era nada disso. Nada. As decisões mais cruciais eram tomadas nos bastidores. Nas conversas durante um banquete, nos encontros secretos, entre uma valsa e outra. A festa era o ambiente de trabalho, sabe? Entendi. A grande inovação foi a escala. Pela primeira vez na história, praticamente todos os líderes, reis, ministros da Europa estavam reunidos na mesma cidade ao mesmo tempo. Foi o nascimento da diplomacia multilateral como a gente conhece. Que fascinante. Então, por trás da festa toda, eles estavam literalmente redesenhando o futuro do continente. E qual foi o resultado prático, quando a música parou? Como ficou a cara desse novo mapa? O mapa foi redesenhado com a régua do equilíbrio. A Rússia não conseguiu a Polônia inteira, mas ficou com a maior parte. A Prússia não engoliu a Saxônia toda, mas ganhou 40% do território dela, além de áreas estratégicas. E a França? A grande preocupação era conter a França. Para isso, eles criaram o que a gente chama de estados tampão. Estados tampão. O que é isso? Imagina que a França é um carro muito potente. Os estados tampão seriam como para-choques gigantes ao redor dela para amortecer qualquer tentativa de expansão. Ah, boa analogia. Ao norte, eles juntaram Holanda e Bélgica para criar um estado mais forte, o Reino Unido dos Países Baixos. A sudeste, fortaleceram o reino da Sardenha-Piemonte. E no coração da Europa, ali onde ficava o finado Sacro Império, criaram a Confederação Germânica. Certo. Uma união frouxa, de 38 estados alemães, liderada pela Áustria, mas com a Prússia sempre ali, como uma rival, garantindo que nenhum dos dois conseguissem unificar a Alemanha e criar um novo gigante no centro do continente. Entendi. Um mapa desenhado para que todos se vigiassem. Mas um mapa por si só não garante a paz. Como eles planejavam garantir que ninguém rasgaria o acordo? Qual era o sistema de segurança? Eles criaram duas ferramentas. A primeira, mais diplomática, foi o Concerto Europeu. O que seria isso? Pensa num conselho de segurança informal do século XIX. A ideia era que as 5 grandes potências, os 4 vencedores, mais a França agora reabilitada, formavam uma espécie de condomínio do poder. Elas se reuniriam sempre que uma crise surgisse para resolver na conversa. Uma espécie de G5 da época, então. E qual era a segunda ferramenta? A mais direta. Exato. Essa era a Santa Aliança, uma proposta bem pessoal do czar Alexandre I, que era muito místico. Era um pacto militar entre a Rússia ortodoxa, a Prússia protestante e a Áustria católica. Na prática, era o braço armado do conservadorismo. A missão era clara: intervir militarmente e esmagar qualquer revolução liberal ou nacionalista que pipocasse pela Europa. Parece um sistema muito bem amarrado para manter a Europa congelada no tempo, né? Sob o controle dos conservadores. Isso funcionou por muito tempo. Funcionou, com certa estabilidade, por umas 3 décadas. No período ficou conhecido como a Era Metternich. O sistema foi acionado algumas vezes. Eles autorizaram a Áustria a intervir na Itália, a França a fazer o mesmo na Espanha. Então estava funcionando. Estava, mas as rachaduras não demoraram a aparecer. O grande ponto de atrito foi o Reino Unido. Por quê? Eles não eram parte do condomínio, Eram. mas os interesses deles eram diferentes. O Reino Unido era uma monarquia constitucional e o foco era o comércio global, não suprimir revoluções. A gota d'água foi a questão das colônias espanholas na América, que estavam declarando independência. Ah, claro. Metternich e a Santa Aliança queriam intervir. Para os britânicos, isso era péssimo para os negócios. Quando os Estados Unidos lançaram a doutrina Monroe em 1823, dizendo América para os americanos, os britânicos apoiaram. E aí eles se afastaram. Exatamente. O Reino Unido se afastou da política intervencionista do continente, adotando o que ficou conhecido como isolamento esplêndido. Então o sistema não era tão coeso assim. Chegando ao fim da nossa análise,
qual é o veredito da história sobre o Congresso de Viena? Foi um sucesso diplomático que garantiu a paz ou um fracasso reacionário que só adiou o inevitável? O fascinante é que existem duas interpretações completamente opostas e ambas têm bons argumentos. A historiografia mais tradicional, tanto a liberal quanto a marxista, via Viena como um grande retrocesso. Um passo para trás. Sim, uma tentativa reacionária de represar as forças da história, o liberalismo, o nacionalismo. Para eles, as revoluções que explodiram em 1830 e 1848 seriam a prova de que o sistema de Viena era artificial. Essa é a visão de Viena como o vilão da história. E qual é a outra? A outra visão, mais moderna, de gente como Henry Kissinger, vê o Congresso de Viena como um trunfo da diplomacia. O argumento deles é que, pela primeira vez, os líderes colocaram a estabilidade do sistema acima dos interesses egoístas de seus próprios estados. O bem comum acima do bem individual. Isso. E o resultado, segundo essa visão, foi espetacular. Eles criaram uma paz de 100 anos. Não que não tenha havido guerras, mas não houve nenhuma guerra generalizada envolvendo todas as grandes potências até a Primeira Guerra Mundial em 1914. Então, o Congresso de Viena foi muito mais do que uma tentativa de voltar ao passado. Foi uma reorganização geopolítica super complexa que fundou a diplomacia moderna e, dependendo de por onde se olha, ou garantiu um século de paz, ou só adiou o inevitável. Exatamente. E isso nos deixa como a última reflexão. Os arquitetos de Viena, como Metternich, eles odiavam e temiam o nacionalismo. Eles viam como uma força caótica. Desestabilizadora? Perfeito. No entanto, ao redesenhar o mapa, eles mesmos tomaram decisões que fortaleceram esse sentimento. Ao criar a Confederação Germânica, eles juntaram dezenas de estados de língua alemã numa única entidade. Sem querer, eles deram um empurrãozinho. Pois é. A pergunta que fica é, será que eles, na sua busca obsessiva pela ordem, não acabaram, sem querer, plantando as sementes dos mesmos movimentos nacionalistas que décadas mais tarde destruiriam a própria ordem que eles tanto se esforçaram para construir?